Judá, eu faço de tudo aqui na minha empresa, eu não sei o que eu posso fazer para sair do meio da operação, poder começar a controlar as tarefas das pessoas. Judá Responde de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu sou o Judá Donai e eu estou falando com você, empresária de comunicação visual. Bom, só para adiantar para vocês que vão assistir esse Judá Responde aqui no gravado, cara, o tema hoje, na verdade, ele é algo que com certeza mexe com a cabeça de qualquer empresário ou empresária de comunicação visual. Ou até mesmo os gestores. Por quê? A dor de cabeça de ter que cuidar de tudo. Aquela vontade que a gente tem de, meu Deus, se tivesse mais um de mim aqui dentro da empresa. Então é sobre isso que a gente vai falar dentro do Judá Responde de hoje, beleza? É o seguinte, a gente vai falar hoje sobre algo que seria, eu acho que não a maior, obviamente, porque tem muitas, mas uma grande dor de cabeça de um empresário ou até mesmo de um gestor de uma empresa de comunicação visual. O que acontece? É aquela sensação, aquele ponto que a gente tem de basicamente pensar assim, cara, eu queria ter mais um de mim. Eu queria saber não só delegar, mas principalmente poder, como que eu tenho que monitorar esses meus funcionários, esses meus colaboradores, como é que eu posso ter mais o tato, o controle da minha equipe da empresa, seja de venda, seja do financeiro, produção, independente do setor aí na tua empresa. Então é o seguinte, eu quero começar falando para vocês que eu acho que dentro do mercado de comunicação visual não existe o jeito certo e o errado. Até porque, mesmo pensando na quantidade de variáveis que a gente tem por uma empresa de comunicação visual em si funcionar quanto a produto, matéria-prima e processos, a gente também tem a variável de segmentação, de posicionamento de mercado. A parte de, tem empresas que terceirizam X e Y, tem empresas que, possuem todos os maquinários e todos os processos dentro da empresa, não coloca nada para fora. Tem empresas que locam elevação do solo e tem empresas que não locam elevação do solo. Então esses pontos em específico são variáveis que tem dentro do nosso mercado e que basicamente isso vai trazendo percepções diferentes sobre os processos, tá? Eu tive, na verdade, até postei no stories do meu Instagram, eu tive uma pergunta, que eu acho que foi até mesmo do Wesley, cara, se não me engano. E essa pergunta, cara, ela veio diretamente pensando sobre um problema que é uma dor latente do nosso mercado, que é o fato do empresário, do dono da empresa ou do gestor, ele pensa daquela forma, caramba, precisava ter mais um de mim aqui na empresa, né? Precisava ter mais de mim na empresa, se eu pudesse me multiplicar, ou pessoas que pensassem como eu. Primeiro ponto, eu já quero falar para vocês que dificilmente você vai ter pessoas que são exatamente iguais ou que tenham muito o DNA de vocês. Mas o primeiro passo que eu quero falar para vocês, que se hoje você quer começar a assumir mais as rédeas da tua empresa de comunicação visual, eu separei aqui 4 dicas, tá, para você colocar em prática. Eu sempre falo, não existe certo e errado, existe aquilo que de fato você vai aplicar e vai trazer resultado para a tua empresa. Judá, é fácil? Não. É típico mudar o cenário da noite para o dia? Menos ainda. A grande sacada é, feito é melhor que perfeito. É você começar a fazer as coisas. Porque assim, até foi bem específico a pergunta que eu recebi, que até eu trouxe para cá, a gente teve votação de 97% para falar sobre esse tema. E a pergunta é, cara, eu tô aqui na operação, eu não consigo delegar, quais são as ferramentas, quais passos que eu posso dar aqui na minha empresa para começar a delegar as tarefas, para poder começar de fato a não ser funcionário do meu negócio e de fato começar a tocar a minha empresa, sair da bolha, sair da operação, olhar meu negócio de fora. Então, o que acontece? Primeira coisa, você não tem como fugir de um organograma. Cara, eu não sei se vocês sabem exatamente o que é um organograma, mas a principal problema hoje, problema que a gente tem quando se fala em delegar, em cobrar, é falta de clareza sobre a hierarquia na empresa. Mas é o seguinte, pensa comigo, se basicamente, eu conto sempre uma historinha, velho, que é o seguinte, quando o teu colaborador vai entrar na empresa, ele cria uma expectativa de que simplesmente ele vai passar o período de experiência, vai destruir dentro da empresa e, cara, ele vai receber um aumento, vai passar de level aí na tua empresa e você entende que, cara, se o funcionário está entrando,
puta, velho, com certeza ele vai se dedicar, ele vai ser um funcionário diferente, ele vai passar o período de experiência, vai vestir a camisa de fato e vai começar, eu vou poder dar um aumento para ele porque ele vai estar me ajudando pra caramba. Só que esse projeto fica só na cabeça do dono e do colaborador. Essa ideia, ela não se materializa e não se cria um plano de carreira. Judá, para que plano de carreira? Velho, quando eu entro numa empresa e eu tenho clareza de onde eu estou e aonde eu posso chegar, isso me prepara emocionalmente para pagar o preço que eu preciso para de fato chegar onde eu quero. O que você está me falando? Pensa comigo, dentro de um organograma de uma empresa de comunicação visual, em sua maioria, cara, ele é linear. Ele é tipo horizontal, só tem você e todo mundo na mesma linha processual, na mesma linha hierárquica no teu negócio. Acontece o seguinte, se você não trouxer clareza sobre quem são, não interessa se tua empresa tem tipo 6 pessoas ou tem 60 pessoas. Se você tem, quanto mais pessoas tiver, mais difícil é de aplicar, mas também melhor é o resultado, porque obviamente se eu tenho 60 pessoas, eu não tenho um organograma claro na minha empresa, colocando ali, né, cara, quem está no nível do staff da empresa, nível estratégico, nível operacional, e quem, por quê? Basicamente, quem que está entrando como auxiliar? Auxiliar de produção, auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, é a primeira cadeia lá de baixo, é a galera que está chegando sem experiência. Passando esse nível, cara, você vai ter a galera do operacional. É contas a pagar, contas a receber, é o soldador, é o designer, é o arte finalista, é o vendedor, é o orçamentista. É essa galera que está no nível operacional. No nível estratégico, são supervisores, gerentes, diretor. Independente do nível da tua empresa, o organograma é a base para você poder começar a pensar em delegar e poder cobrar alguém. Por quê? Obviamente, cara, se eu tô dentro de uma empresa, eu vou contar para vocês que dentro das visitas que eu faço de diagnóstico, o mais louco é que dificilmente eu pergunto para um funcionário onde eu vou fazer uma entrevista, eu falo assim, cara, qual que é a tua função aqui na empresa? Ah, cara, aqui a gente faz de tudo. Não, cara, não sei. Eu sou bombril. Bombril é a função que mais tem dentro da comunicação visual. E isso acontece por falta de clareza. Porque, infelizmente, quando o pessoal entra para trabalhar numa empresa de comunicação visual, ele só tem aquele primeiro projeto, aquele primeiro contato do aonde eu vou entrar e não para onde eu posso ir dentro dessa empresa que eu estou começando a trabalhar. Então, cara, a primeira coisa que você tem que ter na tua empresa é o organograma. Traga clareza, não é nem para você, cara. Sabe o que é mais louco? É que implantar o organograma não é trazer clareza para você. Muito mais do que trazer para você é trazer para tua equipe. A galera não sabe para quem que eles respondem, eles não sabem quem que está de fato acima para hoje poder simplesmente não só cobrar, mas também você saber quem que você vai cobrar e premiar também, porque essa pessoa que está à frente, ela tem o ônus e o bônus dessa hierarquia. Então, para você, se você tem o problema hoje, Judá, pô, eu não sei o que fazer se tudo que acontece na empresa depende de mim. Primeiro passo é o organograma. Você não vai ter, não tem outro caminho. Você precisa, ter clareza e os teus colaboradores de quem é ele, quem sou eu dentro da tua empresa. Essa parte é essencial, tá bom? Então anota aí, organograma. Se você não sabe como se faz um organograma, tem uma dica, tem um site muito foda, cara, que vocês vão conseguir tirar, fazer esse passo a passo, chama YouTube. Exatamente, foi lá que eu aprendi, tá? A base para você começar é o que tiver. Se você conseguir montar um organograma, cara, de, sei lá, colocando da forma mais simples possível e jogar isso às vezes, manda pra mim, cara. Eu nunca recebi um rascunho de um organograma. Eu juro pra vocês, velho, que eu já falei isso em várias outras aulas e nunca ninguém fez um rascunho. Mentira. A Gabriela da Haas e o André da Haas fizeram um rascunho do organograma e mandaram pra mim. Fora isso, eu nunca recebi um rascunho. Judá, o que você acha? Dá uma olhada, me dá um feedback. Cara, às vezes com 30 segundos de uma resposta minha, eu já
vou te dar um puta insight ali para você botar em prática o negócio na tua empresa, tá bom? Primeiro ponto, organograma. Cara, aí é o seguinte, o segundo ponto que você vai ter depois de ter clareza sobre os colaboradores dentro do teu negócio, responsabilidade dele, quem tá no nível operacional, quem é auxiliar, quem tá no estratégico. Às vezes, velho, você chega numa empresa, os sócios não sabem qual é a responsabilidade dele dentro da empresa. Tem o sócio vendedor que manda na produção, desculpa. Aí tem o sócio da produção que vende também, aí tem a pessoa lá do financeiro que também se mete aqui no financeiro, no operacional, na produção, e cara, o funcionário fica perdidaço. Isso eu vejo demais. E isso acontecia comigo, velho. A gente era em 3 sócios, era eu, o Denis e o Val. Eu era comercial, o Val financeiro e o Denis operacional. Velho, quando eu fechava uma venda muito grande e eu precisava cumprir um prazo, velho, eu saía atropelando todo mundo. O financeiro tinha que trabalhar por mim, a produção tinha que trabalhar por mim, o que tinha que acontecer é que tinha que entregar o que eu vendi. Então, nesse momento, eu simplesmente não tinha clareza para mim, para os meus sócios e nem para os meus colaboradores. E o que isso traz? Cara, baderna, a falta de clareza gera estresse, estresse gera desmotivação, e daí acontece que simplesmente nem você tem como cobrar e a pessoa não sabe pelo que ela vai ser cobrada. E isso é muito foda no nosso mercado. Então, segunda coisa, depois de um organograma, cara, você precisa criar rotinas de trabalho. Sabe aquelas tarefas que você faz dentro da tua empresa todos os dias? Ou pelo menos toda semana você tem que fazer aquelas tarefas repetidamente? Ajudar, como assim? Por exemplo, vendedor, ele tem que montar o orçamento toda semana. Financeiro, tem que emitir nota fiscal toda semana. Produção, o cara tem que fazer acabamento toda semana. O cara da solda tem que fazer tratamento de pintura. Todos os setores da tua empresa. Por exemplo, eu vejo muito assim, ó, eu não sei se é a tua realidade, mas eu quero abrir aqui, tá? Pensa comigo, tem empresas que a pintura não é aquela coisa toda, né? Não tem uma cabine, um negócio todo preparado. É meio a moda do jeito que dá, vamos embora. E essa forma de trabalhar, por exemplo, a pintura, eu vejo empresas atropelando todo o processo e, cara, às vezes mobiliza todo o setor produtivo para pintar um material. Mobiliza todo o setor produtivo para botar um material na produção, um corte na halter, um corte na laser, um adesivo que precisa para amanhã. Cria rotinas de trabalho. Se você quer poder delegar ou pelo menos poder cobrar de gestores, você precisa criar a rotina dos teus gestores. Se você é o gestor geral da empresa e você quer poder delegar a tarefa e literalmente cobrar, poder monitorar isso e não ser um gerente lá no meio do chão de fábrica, ajudando a refilar, ajudando a soldar, ajudando a montar a porra do andaime. Se o que você busca hoje, se o nível da tua empresa está num cenário onde você precisa começar a cobrar ou quer saber o que você precisa fazer para cobrar, primeira coisa, organograma, segundo, cria rotina. Judá, como que eu crio uma rotina? Para criar uma rotina, você vai mapear. Mapear é pegar, eu falo mapear, mas é pegar uma caneta, um papel e escrever. O que eu faço todo dia? Se você, pega a dica, se você não sabe mapear uma rotina de trabalho, coloca uma cadernetinha do lado de todo mundo que é gestor ou que é responsável por alguma coisa na empresa e fala assim, ó, toda vez que você for fazer uma tarefa macro, não é tipo assim, eu vou fechar um arquivo de impressão de um transparente espelhado. Não. Eu vou fechar arquivo, é uma tarefa que eu preciso, que eu faço todo dia. Apresentar proposta para o cliente, montar o orçamento, fazer projeto ilustrativo. Essas tarefas que são feitas todo dia, você consegue mapear como uma rotina de trabalho. Quem assistiu às aulas do 90 mais K Descomplicando a Comunicação Visual, sabe que lá eu mostrei como que era a minha rotina de trabalho como vendedor e dono da empresa também, porque eu precisava ter treinamento de produto, que eu fazia toda segunda-feira, das 8 às 9. Toda sexta-feira, das 3 da tarde até as 18 horas, eu fazia gestão, seja ver os dados financeiros, dados de compras de material, o dado de estoque, dado de vendas, faturamento. Eu tinha na minha
minha rotina semanal um período específico para isso. Então, para você poder cobrar a tua galera e monitorar, você vai em segundo ponto é criar rotina de trabalho. Pede para a galera anotar nesse papelzinho qual é o trabalho que ele está fazendo. Dali uma semana, cara, bem simples. Semana que vem você vai pegar esse papel e você vai identificar as tarefas que eles estão fazendo. E é teste, tá? Judá, como que você fez na tua empresa? Uma planilha de Excel, coloquei as tarefas, botei na parede, na frente da galera e falei, cara, seguinte... Segue isso daqui, a gente consegue fechar arquivo só das 9 às 11h30, na segunda, quarta e sexta. A gente consegue, aí que tá, é muito louco, velho, porque assim, ó, não é fácil. Poucas empresas metem a mão na massa e fazem isso, porque não é fácil, é um trampo do cacete, mas é o que vai permitir você gastar energia inicial para colher o resultado da otimização ou do controle da tua empresa a curto prazo, às vezes a médio prazo, mas em sua maioria a curto prazo. As mudanças que você vai gastar energia para fazer vão trazer resultados, cara, na hora. O nosso mercado, ele erra em coisas tão simples, tão óbvias às vezes, cara, na nossa rotina, por não ter acesso a essa informação, que às vezes pequenas mudanças que você vai fazer na tua empresa já vão trazer um puta resultado. Então, aí eu entro e falo assim, Judá, mas eu vou mapear, eu vou fazer a rotina de todo mundo. Não, começa pela tua. Começa criando a tua rotina, cada semana cria a rotina de um setor, para que esse setor você possa saber. Um exemplo, setor de criação. Cara, se você tem um setor de criação, pega lá, quais são as tarefas que os caras fazem toda semana? Eles fecham um arquivo, né? Fecha arquivo para impressão, eles mandam um projeto ilustrativo para o cliente, ou passa para o vendedor apresentar para o cliente. Eles fazem o marketing da empresa, talvez. Tem gente que negligencia isso demais, velho. Não tem lá 2 horinhas na semana para criar post, para fazer um storyzinho, para fazer um detalhezinho, um adesivinho pro carro, umas paradas, tipo, criar o layout do cartão de visita da empresa, criar uma pastinha, um papel timbrado, uma assinatura de e-mail. Velho, sério, eu tive 1.200 inscrições para a semana do 90 Mais Caro Descomplicando a Comunicação Visual. Se eu falar para vocês que tinham, sei lá, 200 e-mails com @ o nome da empresa, era muito. Por quê? Porque você negligencia o marketing da tua empresa. O teu lá é @gmail, @hotmail. Cara, isso, meu Deus, isso mata a confiança, principalmente se você está negociando com uma empresa via e-mail, cara. Isso é péssimo. E eu vejo que as pessoas às vezes não dedicam. Se você tiver dentro da tua rotina ou na rotina do teu pessoal, da criação mesmo, do setor de pré-impressão, de arte final, cria na rotina deles 2 horinhas por semana para marketing. Você vai conseguir saber que, cara, eu tenho 2 horas lá para usar. O que nós vamos usar essa semana? Nós vamos fazer um projeto novo para a fachada, layout novo do carro, vamos começar a desenhar o nosso site. Sabe aqueles projetos que ficam parados? Você não faz porque teu pessoal não tem rotina. E a responsabilidade é tua. Então, setor de criação, a gente tem arte final, fazer projeto, não sei se eles apresentam os projetos, ou principalmente, cara, você tem essa parte de marketing que você negligencia. Aqui são 4 tarefas. Essas 4 tarefas você vai separar a semana do teu colaborador ou do teu setor, né, em dias e em períodos. Então, eu tenho de manhã e de tarde, de segunda a sexta. Que horário que a gente pode colocar para fazer fechamento de arquivo, para fazer arte final? Cara, isso vai começar a te trazer tato. É exatamente o controle da tua empresa. Porque você vai saber, porra, se eu tenho aqui hoje separado segunda, quarta e sexta para fazer fechamento de arquivo, ou de segunda a sexta só de manhã fecha arquivo e só de tarde faz projeto, isso te dá inteligência de prazo, de produção. Simplesmente assim. O teu pessoal, teu vendedor, quando for fechar alguma coisa, ele vai poder olhar lá na grade. Eu sei que é foda, não estou falando para você colocar horário para começar e terminar no setor de criação. Nas vendas você até consegue colocar isso, mas no setor de criação a gente tem, né, o grande ponto variável que chama-se criatividade, né? É o humor do cara da criação. Então, cara, nesse setor de criação você consegue colocar esse padrão. Segunda a sexta de manhã fecha arquivo, segunda a sexta faz a parte de criação de layout para cliente. Ah, pô, mas ele tem que apresentar a proposta, apresentar o projeto para o cliente ou apresentar para o vendedor. Na minha empresa, o meu pessoal, os meus projetistas, eles pegavam e mandavam para mim das 11h30 ao meio-dia. Era o único horário que eu tinha para revisar
os projetos que eram para os meus clientes. Então não tinha aquele negócio de do nada, ô Judá, terminei lá o projeto, ou pegava o celular, Judá, terminei o projeto. Não, velho, não rolava isso na minha empresa, mas rolou por muito tempo. Rolou por muito tempo e por eu não aguentar mais isso, eu comecei a dar os passos para fazer aquilo que eu odiava fazer, para parar de ter que fazer o que eu odiava que as pessoas fizessem comigo. Massa, ficou massa. Mas é exatamente isso que rolou, cara. Eu não aguentava mais fazer algumas coisas e daí eu também não aguentava que as pessoas fizessem aquilo comigo. Mas para eu poder mudar o cenário, eu tive que me agarrar naquelas paradas que eu odiava. Gente, terceira, tem algo chamado mapa de produtividade. Eu não sei se vocês seguem o Wendel Carvalho, mas o Wendel Carvalho, ele tem uma ferramenta que basicamente eu conheci essa ferramenta através de, cara, conteúdo gratuito dele. E ele falou, ó, cara, isso aqui é um mapinha aqui, aí você coloca aqui as tarefas que você sempre tem que fazer, e daí aqui pro lado você vai colocar os 30 dias e umas bolinhas. E como se você fizer aquela tarefa, tu risca a bolinha. Aí, tipo, por exemplo, você tem que escovar o dente todo dia? Então coloca aqui, escova o dente e faz a bolinha. Aí você tem que, por exemplo, lavar a louça? Você coloca aqui, lava a louça e coloca uma bolinha em 30 dias. Eu falei, porra, cara, dentro da minha empresa, o cara que corta na router, ele todo dia tem que fazer XYZ. Cara, o cara que está aqui trabalhando na criação, todo dia ele tem que fazer isso, ele tem que conferir os arquivos, todo dia eu tenho que montar o orçamento, todo dia eu tenho que mandar o acompanhamento da ordem de serviço para os meus clientes. Então, o mapa de produtividade é isso. Eu não sei se esse é o nome, não sei se você pesquisando na internet você vai achar outra coisa, mas eu dei esse nome aqui dentro da empresa. Por quê? Basicamente, eu peguei as tarefas. Tá? Basicamente eu peguei as tarefas que cada pessoa, daí eu já fui para pessoa, tá? Rotina, setor, e daí rotina, setor de criação, e daí eu tinha um mapa de produtividade para as pessoas. Por quê? Porque daí eu comecei a colocar não tenho nenhum mapa de produtividade aqui, velho, só no escritório. Mas enfim, esses mapas de produtividade, você vai colocar as tarefas que o setor tem que fazer todo dia. Cara, a tiazinha do financeiro não tem que emitir nota todo dia? Ela não tem que, às vezes, mandar remessa e pedir o retorno no banco todos os dias? Você vai colocar essas tarefinhas lá no papelzinho com o mapa de produtividade e com as bolinhas aqui do lado. Aí sim, emitiu todas as notas fiscais do dia, aí a pessoa pinta se ela fez. Enviou para os clientes, pinta se ela fez. Confirmou o recebimento, pinta se ela fez. Aí vai ter o funcionário que vai pegar e simplesmente esqueceu de fazer aquilo. Mas a tua exigência é que a pessoa revise um mapa de produtividade todos os dias. E daí ela olhando o mapa de produtividade, vai, puta, esqueci isso aqui, deixa eu correr atrás. E velho, isso funciona tanto que vocês não têm nem ideia. Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo só comunicação visual, só a parte de vendas e sinalização e tal, foi muito tranquilo para mim criar rotina e mapa de produtividade. Agora, quando eu fui para o campo de batalha, cara, que daí eu inventei essa parada de fazer vídeo, de dar treinamento, curso, consultoria e tal, cara, foi punk. Eu ainda apanho ainda, tá? Eu estou habituando o meu corpo para uma rotina. Vai ter dentro do teu setor de criação um designer que é melhor para fechar arquivo de tarde e outra de manhã. Vai ter uma pessoa que ela é melhor para imprimir de manhã do que à tarde. Sei lá, essas coisas são mais voltadas para o ser humano, para o nosso ciclo, para o nosso dia. E você vai ter a rotina de trabalho que melhor gera produtividade. E eu chamo o mapa de produtividade como uma terceira ferramenta para você poder controlar e delegar, é porque não é você cobrando. É uma ferramenta, é um papel lá em cima da mesa lá que o cara vai se cobrar, a menina vai se cobrar a executar o que você colocou ali como tarefa diária. Mapa de produtividade, anota aí. Mapa de produtividade, você vai colocar as tarefas que a pessoa tem que fazer todo dia, toda semana ou toda quinzena. Por exemplo, teu impressor tem que fazer manutenção preventiva a cada 15 dias. Cara, coloca lá dia 1º e dia 15, tu deixa duas bolinhas para o cara ir lá, chegar no dia 15 e falar, eita, hoje é dia de fazer manutenção preventiva na máquina. Ele vai assinar. Cara, se não assinou, se ele não pintou, você vai pegar final do mês ou você vai passar lá para fiscalizar e falar, cara, você não fez, puta, esqueci. Consegue fazer, entendeu?
começa a sair um pouco das tuas costas isso. E outra, se você tiver uma empresa um pouco maior, com mais colaboradores, você vai ter a puta felicidade de delegar para os teus gestores cobrarem e atualizarem esses mapas de produtividade. Então, essa é uma ferramenta que eu acredito que vai ajudar vocês pra caramba. É a parte do organograma, primeiro passo, depois a gente vai para a parte de criar as rotinas de trabalho e pegar essas tarefas e colocar aqui dentro do mapa de produtividade, tá bom? Gente, eu coloquei aqui um ponto que, na verdade, o Wesley, que fez essa pergunta para mim, que né, é o Judá Responde de hoje, foi uma questão sobre vendas. Sobre, cara, não sobra tempo para mim para eu fazer prospecção de novos clientes. O que eu posso fazer para poder, de fato, ter mais tempo? A verdade é todo mundo tem as mesmas 24 horas, isso é real. O que eu quero falar para vocês é que é o seguinte: se você não tiver clareza sobre quanto você tem que vender, sobre quantos clientes você tem que abrir, sobre quantas ligações você tem que fazer para poder fechar a tua meta, bater a tua meta no mês, isso não vai ser prioridade. E qualquer outra coisa vai ser prioridade para você. Então a grande sacada não é que você precisa de mais tempo, você precisa priorizar as coisas corretas. E hoje, provavelmente, a falta de clareza das tuas metas de vendas, faturamento, prospecção, elas não estão claras para você. E se elas não estão claras, basicamente você não vai torná-las prioritárias na tua hierarquia do dia a dia. Seja ela na hierarquia no papel ou seja na hierarquia na tua mente, porque você não coloca em lugar nenhum. Como que eu consigo hoje resolver esse problema dentro dos meus clientes de consultoria que eu consegui comigo? Foi principalmente criando meta de emissão de orçamento, meta de... Quando eu falo emissão, não é só valor, tipo, tem que mandar 500 mil de orçamento. Mas não, cara, se você vê que, por exemplo, o teu ticket médio é muito baixo, por exemplo, vou tentar traduzir para vocês. É muito louco você pensar assim, cara, eu preciso vender 100 mil reais no mês. Beleza, isso aí é muito simples, é uma meta já, né? Já é um caminho. Só que é o seguinte, você não sabe quantos orçamentos você precisa fechar ou você precisa enviar para poder vender os 100 mil. Como é que você vai descobrir isso? Taxa de conversão. Então, digamos que você tem lá os 20% de taxa de conversão. Quer dizer que, se eu vi aqui que eu mandei 500 mil de orçamento e fechei 100 mil, cara, eu tenho 20% de taxa de conversão. Aí, você vai pensar o seguinte, cara, quantos orçamentos eu precisei enviar para chegar em 500 mil? É outra pergunta. Quantos orçamentos eu precisei enviar para chegar nesses 500 mil? Aí você vai descobrir o teu ticket médio. Se você sabe o teu ticket médio, você consegue ter uma noção... Deixa eu ver só quanto tempo a gente está aqui. Tá. Aí você vai ter uma noção real em números por conta da tua taxa de conversão. Ou seja, cara, digamos que, para facilitar a minha vida aqui, o teu ticket médio na empresa é 500 reais. Se eu tenho 500 mil de orçamento que eu tenho que enviar, meu ticket médio é 500, eu preciso enviar 1.000 orçamentos. Então, eu preciso ter 200 ordens de serviço emitidas no mês para faturar meus 100 mil se minha taxa de conversão é 20. Aí o que acontece? Cara, você vai lá e vai olhar o teu ticket médio de ordem de serviço. Você não vai talvez conseguir puxar tudo isso aqui nessa aula, mas lá no meu YouTube, velho, eu fiz uma aula acho que de uns 20 ou 30 minutos, que é como saber quanto eu preciso para fechar no Azul. É alguma coisa assim. Aqui no YouTube, coloca o cardzinho aqui para o pessoal poder depois já ir direto para assistir esse vídeo. Eu vou colocar na descrição do YouTube também. Aí o que acontece? Lá eu explico passo a passo para você estabelecer essas metas. O que eu quero dizer para vocês é que, se você já sabe que tem que enviar 1.000 orçamentos por mês para mandar 500 mil de orçamento, para ter 200 orçamentos fechados e 100 mil de faturamento naquele mês, cara, você pega esses 1.000 orçamentos e divide ele nos dias de trabalho. Pega esses 1.000 e divide em 20, você vai ter 50 orçamentos enviados por dia. Se você precisa enviar 50 orçamentos, você tem 3, 4 vendedores, cada um tem que enviar 12 orçamentos. É uma meta da empresa diária ou do vendedor. Isso te dá inteligência e poder de decisão. Por quê? Cara, tu tem clareza da parada.
Simplesmente tu sabe que se você não enviar 12, se enviar 6, tu tá na metade da meta e lá no final do mês a parada não vai acontecer como você espera. Então, essa clareza te dá essa clareza dos números te dá um senso de prioridade mais racional. Ó, tô falando bonito, né, cara? Mas é exatamente isso, cara. Na hora que você for pensar no que você tem que fazer, eu tenho que ir lá limpar a cabeça da máquina, ou eu posso delegar para alguém isso e vira... Porque eu vejo muita gente, muito dono de empresa, cara, morrendo de medo, tá? Da galera mexer nas máquinas. Eu sei como que é isso, sei bem como que é. E daí ele fala assim, não, velho, eu vou largar tudo aqui e vou passar o dia limpando a máquina. Beleza, se você colocar alguém no teu lugar para mandar os 12 orçamentos, tá tudo certo. Do contrário, você vai ficar ausente, no dia seguinte você tem que mandar 24. Isso que eu estou falando para vocês é um exemplo sobre a clareza de uma meta bem estabelecida. Essa meta bem estabelecida, ela vai basicamente te dar poder de decisão, velho. Se você, porra, não vou lá fazer isso. Tem alguém que pode fazer? Pode fazer amanhã, talvez? E eu me adianto um pouco hoje? Então eu queria falar para vocês sobre esse ponto, que foi a segunda pergunta que eu tive do Judade Responde de hoje, sobre a questão de tempo, né? Que é louco, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas e como é que algumas pessoas têm resultados tão altos, tanta produtividade, e tem pessoas que terminam o dia pensando, porra, trabalhei e parece que eu não fiz nada. Cara, é um saco, mas todo dia antes de dormir eu monto a minha agenda do dia seguinte. A minha mulher fica louca comigo, porque dela fala assim, amor, a gente vai pra academia hoje? Aí eu falo, hoje nós vamos às 2. Aí ela fala assim, amor, a gente vai sair fazer, vamos tal horário. Às vezes eu sou até um porre por causa disso, mas essa clareza de saber quando que eu vou terminar uma tarefa, cara, isso me dá tesão de riscar. Eu até conversei com um cara esses dias, ele mandou assim, Judá, pô, que massa, cara, que você também organiza suas metas. Eu faço na agenda porque eu tenho muito tesão de pegar e riscar a parada como tarefa feita. E isso, eu vou falar pra vocês, cara, isso dá muito prazer, você saber o que tem que fazer, executar e, talhar aquilo dali como uma parada feita, tá bom? Isso é muito prazeroso pra qualquer pessoa. Gente, é o seguinte, eu quero abrir agora, deixa eu ver aqui o que a gente tem de comentários, teve bastante gente que comentou alguma coisa, peraí. Dando uma pausa aqui nos estudos pra ver o Judá Responde, massa. Deixa eu ver aqui. Meu organograma começou segunda por conta do método. Que show, cara, que show. Que show que você já começou a fazer a parada dentro da tua empresa. O organograma é sempre vivo, sempre está se alterando com as entradas das pessoas e criação de novos cargos. O Gabriel tá falando ali, ó, você tá dando exemplo da empresa onde eu trabalho, coincidência, cara, o nosso mercado ele é muito parecido, ele sofre das mesmas dores, cara. Essa é uma realidade. Ó, criar o domínio próprio para a empresa. Exatamente, cara. Se ninguém sabe, faz a mínima ideia do que é domínio próprio, né? Que tá pensando assim, meu Deus, eu ouvi isso daí lá no culto lá da semana passada, na igreja. O domínio próprio é você entrar lá no domínio.br, registro BR, ou entrar no HostGator, cara, GoDaddy, tem um monte de plataforma, e comprar o nome da tua empresa.com.br e colocar o teu e-mail lá, tirar o @gmail, @hotmail, @yahoo. Beleza? Galera, é o seguinte, eu hoje quis me aprofundar um pouco, falar sobre esses passos, e eu queria nesse momento abrir para perguntas de vocês sobre esses temas. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ouvir o meu ponto de vista, ou realmente jogar na roda aí pra gente ver o que o pessoal vai falar sobre isso? Porque eu acredito que quando a gente fala sobre delegar tarefas, sobre controle da empresa, sair totalmente da mão do dono, isso é um negócio que afeta quase todas as empresas de comunicação visual. Então, o fato de você criar esse organograma o Gabriel falou uma parada muito massa, que é o quê? Manda a pergunta aí pra mim, tá? Manda o comentário, a pergunta, caso você queira que... Se quiser até entrar, eu vi que teve 2 pessoas que solicitaram para entrar na live aqui. Se quiser bater um papo direto aqui, manda o invite pra mim aí que eu já aceito aqui pra gente conversar. Bem difícil aplicar tudo. Cara, difícil mas pior do que aplicar é pagar o preço por não ter. Esse é o meu ponto de vista.
Mas a grande sacada é como eu falei, cara, por exemplo, mapear a rotina de todo mundo. Cara, isso aí demora tempo. Até porque, cara, dentro de, às vezes, 1 ano na tua empresa, você comprou uma máquina nova. Vai ter uma rotina nova, uma função nova e tarefas novas. Então, o grande sacada é você dar o primeiro passo, você começar a implantar. Massa. Daí o que acontece, cara? Essa parte de, organograma, rotina, mapa de produtividade e dividir a tua meta, isso vai te dar poder de decisão, vai te dar inteligência para você tocar a tua vida dentro da tua empresa no dia a dia. Judá, dono, vendedor, representante, o comercial, né? Passar de vendas, fazer a criação, o layout correto. Acho que com a ideia na cabeça é até mais fácil, mas perder esse tempo. Como você faz? Tá, não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar responder. Qualquer coisa tu completa pra mim aí, tá? Mas basicamente... Ô, gente, ó, acabou de entrar um cliente meu, tá? Fernando Casagrande aí, ó. Fernandão, um abraço pra ti, velho. Que massa que você passou por aqui. Judá, dono, vendedor, representante. Tu tá perguntando sobre a dor de cabeça no fato de você fazer tudo dentro da empresa. Como que eu faço pra... Judá, nosso comercial interno é baseado pelos arte finalistas. Então a base da rotina é atendimento, como mapeio a rotina. Exato. Se você hoje, por exemplo, tem o pessoal do comercial que faz também os projetos, cara, tá aí uma grande virada de chave você separar a galera que faz o horário que ele vai fazer projeto do horário que vai montar o orçamento. E se você monta, aí que é louco, porque assim, ó, tem empresas que o vendedor, ele faz muito mais, e a maioria na real, né? A empresa, o vendedor, ele não simplesmente, ele só monta o orçamento. Cara, ele monta o orçamento, ele apresenta o orçamento, ele atende o vendedor, ele faz o projeto, ele aprova com o cliente, ele às vezes faz até cotação com o terceirizado para daí poder seguir a rotina do dia. Então tu imagina, a gente falou 5 tarefas. Essas 5 tarefas você precisa colocar dentro da rotina do teu cliente, do teu funcionário. Então, se ele faz todas essas 5 tarefas, você coloca elas basicamente o quê? Cara, arte final, fechar arquivo para mandar para a gráfica. Que horário que você vai fazer isso? Montar o orçamento. Quanto tempo você hoje demora para montar o orçamento? Uma média. Cara, a gente demora hoje mais ou menos aí 3 horas do nosso dia é para isso. Você tem 2 opções. Eu não gostava de montar o orçamento todos os dias, tá? Eu, Judá Adonai. Quando eu montava o orçamento, fazia todo o processo, eu separei para montar o orçamento. Segunda de tarde, terça de manhã, quarta de tarde, quinta de manhã e sexta de manhã. Na terça e quinta, à tarde, eu fazia visita externa. Na segunda de manhã, era a gestão e organizar a rotina de toda a empresa. Aí que é louco, né, velho? Às vezes você pensa assim, eu vou lá liberar o pessoal da produção, vou liberar o financeiro, vou liberar o pessoal da expedição, vou liberar o pessoal da impressão, vou liberar o pessoal da criação. No final do dia, você viu, não fez porra nenhuma. Por quê? Porque você não mapeou as rotinas. Se você simplesmente mapear e delegar essas rotinas para a galera, cara, você vai simplesmente, às vezes, olhar a agenda. Uma parada que eu fiz na empresa, que a galera ficava puta comigo, mas ajudou muito, é eu pedir para o pessoal mandar uma foto da agenda do dia feita. O que é a agenda do dia? A agenda do dia, cara, é realmente você comprar uma agendinha física. Eu falo agendinha física porque, cara, é como eu falei, esse tesão de você riscar ali tarefa feita é muito massa. Mas o que acontece? Cara, se eu sei, tá, que eu sou vendedor e arte finalista e que eu só posso fechar arquivo no período da tarde de segunda, quarta e sexta, cara, eu não vou montar a minha agenda e vou aceitar talvez aquele atravessador na empresa que vai chegar para mim e jogar, cara, eu preciso disso aqui para agora. Não vai dar certo. Então isso começa a gerar um senso de colaboração e de organização dentro da tua empresa. Você, sem perceber, você está gerando organização e processos operacionais. Mais para frente, cara, você vai passar 1 mês batendo cabeça, 3 meses batendo menos cabeça, daqui a 6 meses, velho, você vai falar assim, cara, a gente conseguiu achar algo que sincronizou. Aí você vai começar a ver, cara, que tem funcionários, tipo, tu tem 3 vendedores que são também arte finalistas. Aí você vai ver que tem um deles, cara, que é o cara que mais vende. Porra, automaticamente tira
esse processo dele e coloca para outro setor o contrato da pessoa. Você vai começar a ter clareza dos gargalos na tua empresa, cara. E é louco porque infelizmente a gente acaba não tendo essa clareza por não controlar as tarefas. O vendedor representante faz arte ou o setor separado? Cara, eu vou falar para você, cada um tem a sua realidade, tá? Mas basicamente o vendedor, ele tem uma função na carteira dele: vender. O objetivo dele, cara, infelizmente, o pessoal tem até... Esse é um ponto legal, cara, pra gente falar numa próxima live. Mas é o seguinte, muitas empresas de comunicação visual, por questão de praticidade, eles colocam o vendedor para montar projeto. E às vezes, cara, você quer cobrar também uma meta de faturamento, uma meta de venda. Por que ele não está ligando? Mas você nem pode cobrar isso dele, porque o teu vendedor, infelizmente, ele está fazendo uma função que não é dele. Eu sei que dentro da comunicação visual é um cenário louco, mas hoje as empresas, se você for hoje de fato numa empresa que está num porte relativamente grande, que está num resultado muito positivo, ele já separou o vendedor do orçamentista, do setor de projetos, e às vezes o setor de projetos está separado do arte finalista, nem é o mesmo setor. Tem o pessoal que só monta projeto e o pessoal que só monta criação. O que isso me traz de aprendizado? Judá, mas a minha empresa não é grande, minha empresa é pequena, eu não consigo fazer isso. Sabe como que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. O que a empresa grande tem separado em pessoas e setores, você vai separar dentro da agenda. Tá aí o input. Você vai separar os setores que você precisa ter dentro da rotina da tua equipe. E daí você vai ter mapa de produtividade, e no teu mapa de produtividade é monitorar a galera, é acompanhar as tarefas deles. Ou delegar alguém, né, se você já tem essa possibilidade para acompanhar. Tenho seguido acompanhado seus vídeos e tem ajudado bastante. Valeu, Ampliarts! Judá, fugindo um pouco do assunto, organograma. Em relação a definir um nicho, qual seria o principal ponto para analisar qual vamos partir? Cara, gráfica visual. Eu não sei qual foi o Judá Responde, agora é muito conteúdo, né, velho? Mas eu falei sobre isso da curva ABC na tua empresa. Para você identificar o segmento de mercado, para você focar suas energias, é a curva ABC. O que é a curva ABC? Velho, você vende 80% do teu faturamento para um 20% de clientes. E dentro desse 20% de clientes, você também tem 80% do teu faturamento focado nele. A regra da curva ABC, a base principal dela é a própria regra de Pareto. Não é lei de Pareto, sei lá, mas é que o quê? Que basicamente hoje você consegue olhar ou para 80% dos teus produtos, que representam 20%, 80% do teu faturamento que vem desses 20%, pode ser 20% de clientes ou 20% de produtos. São duas variáveis que você tem que achar. Judá, como assim? Cara, pensa comigo. Você foi lá e viu que 80% do teu faturamento está vindo dos 20% do teu produto, que é adesivo blackout impresso. Sei lá, é um exemplo, tá? Aí você vai ver que, cara, desse 100% de adesivo blackout impresso que você vende, a maior parte dele está vindo para lojas de shopping, está indo para, sei lá, imobiliárias, está indo para restaurantes. Você vai identificar o nicho e o produto que estão se destacando no teu faturamento, que estão de fato... E eu vou te falar que isso não é uma regra, porque às vezes, cara, você vai ter a situação de ver que o que está de fato mais vendendo provavelmente não está te dando lucro. Não provavelmente, mas pode ser que não esteja te dando lucro. E se não está te dando lucro, você olhar para esse número já vai te dar muita inteligência de decisão. Você vai te dar inteligência de segmentação de mercado. Você vai saber de fato para onde você começa, aonde seria o ideal você começar a gastar mais energia. Por exemplo, cara, para quem que você vai pegar o telefone amanhã e fazer as primeiras 3 ligações do dia? É com certeza para a curva A do teu perfil de clientes. Por exemplo, quem que sempre estava na minha curva A, da minha empresa? Cara, terminal de fertilizante. Na minha curva A sempre estava terminal de fertilizante ou empresas da área retroportuária, Porto Seco. Aí eu identifiquei que lá dentro, cara, eu tinha uma empresa que se destacava mais do que todas as outras. E essa empresa era, vocês já ouviram falar, eu falo mesmo, mas é a Bung. Aconteceu o quê? Eu falei, cara, eu vou começar a investir mais energia nessa empresa. E eu identifiquei os produtos
que essas unidades da Bong Mais compravam e comecei a tabelar isso na minha empresa. E comecei a focar energias em criar processos, padronizar os produtos que mais eu vendia para aquele cliente mais específico ainda. Isso é muito louco, né, velho? Isso eu tive essa semana passada, na JK Artes e Gráficas, que a gente está dando consultoria lá também, e daí eles falam assim, Judá, é tão louco porque a gente está falando não para muito cliente, coisa que a gente não fazia antes. E hoje a gente tem, se brincar, mais demanda do que antes. Mais de demandas com mais lucro, com mais tempo. É louco isso, cara. Porque você às vezes ocupa a tua capacidade produtiva inteira da empresa para cumprir o prazo de 1, 2 clientes que entraram naquele dia. Tem suas especificidades, tá, gente? Não tenho impressor nem vendedor. Devo delegar a impressão e focar nas vendas para depois treinar um vendedor? Cara, vou responder tua pergunta fazendo um jabazinho aqui, tá? Cara, se você quer poder focar nas vendas ou na gestão da tua empresa e você não quer ter que treinar um vendedor, compra o 90 mais K, entra na próxima turma, beleza? Essa é a melhor dica que eu posso te dar. 90 mais K é para realmente você não precisar treinar um vendedor, ou pelo menos só dar passar o batom, dar aquele talento final, tá? Essa é a minha dica para vocês. Cara, um ponto que eu posso falar para você, meu ponto de vista, como eu fiz na minha empresa. Eu foquei em vendas, eu não foquei em ter produção. Eu até postei esses dias uma conversa que eu tive com um cara, falou assim, Judá, pô, eu tô aqui na produção, imprimindo e não sei o que. Cara, provavelmente se hoje você não está conseguindo faturar, principalmente porque você está no meio da produção, é porque na hora de priorizar comprar uma máquina ou trabalhar no comercial, você priorizou comprar a máquina e trouxe o processo produtivo para dentro da tua empresa sem ter faturamento necessário, porque você não analisava os números. Então, o preço que você está pagando hoje é por uma decisão errada lá atrás. Então, sai da porra da impressão, coloca alguém lá, um funcionário custa 1.500, 1.800, é um processo totalmente processualizável, porra, a palavra é bonita, né? Processualizável, ou seja, você consegue padronizar qual botão que tem que fechar, qual botão aqui contra o E, depois você aperta X, clica X, Y, Z. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo que eu falo sobre o OBS Studio, que é um passo a passo para você padronizar esse processo. Então, coloca alguém na impressão, cara, e foca na venda. Para você pagar hoje, cara, mais um funcionário na impressão, não é um bicho de 7 cabeças. Provavelmente só o fato de você voltar para o comercial da tua empresa já vai te ajudar pra cacete nisso, tá? Judá, mas é bem complicado separar o vendedor de criar o seu projeto, pois ele sabe o que negociou com o cliente. Teixeira, questão de passar a informação do setor de vendas para o setor comercial é formulário e período de briefing. Cara, é bate-papo, tá? Você tem a opção de... Hoje, se a tua empresa não consegue separar realmente o setor de criação, é porque assim, tem muita empresa que não faz projeto. Tem empresa que não faz layout antes para apresentar para o cliente. E tem empresa, cara, que é obrigado praticamente porque o mercado já criou isso como uma regra. Ou seja, cara, todo mundo manda o projeto, o cliente leiloa o que ele mais gostar e daí ele vai tocar ficha e fechar contigo. Então, assim, é muito variável, tá? Mas no meu ponto de vista, se você não consegue hoje separar a pessoa da criação de uma pessoa para o setor, para o vendedor, cria rotina e separa pelo menos de manhã e de tarde, em dias da semana vai fazer venda, em dias da semana vai fechar arquivo. Eu não sei, isso é muito, muito de cada empresa. Não tenho rotinas assim na empresa, aí consigo ver isso dando certo na nossa realidade. Somos em 3 na linha de frente, uma recepcionista, filtro atendimento. Massa, cara, o Fabiano acho que é da ProPrint, né, cara, é aluno nosso também no 90 mais K. Fabiano, no caso você você já implantou rotina ou você identificou agora que implantar essas rotinas vai te dar clareza e vai te dar mais, tipo, organização e até mesmo essa parte de você poder cobrar? É isso que tu quis dizer? Deixa eu ver aqui, ó. Em 9, fala Judá, hoje perdi. Como o vendedor passa a ideia que conversou com o cliente para o setor de criação? Tem algum macete? Tem. Chama-se formulário de orçamento e script, tá? Segue scripts padrões, perguntas padronizadas. Sempre, aí é uma coisa, é um outro tema, tá? Mas você sempre tem que perguntar as mesmas coisas quando você vai vender o mesmo produto. Ou você vai falar assim, Judá, mas aqui na minha empresa
não tem como mapear todas as perguntas. Aquilo que eu falo, não começa por todos os produtos. Faz em um produto, bota em prática, se der certo na tua realidade de empresa, comece a estabelecer meta de fazer pelo menos um mapeamento dessas perguntas por semana. Mesma coisa, cara, se você está falando para mim que não sabe que ferramenta usar, tá aqui, ó, papel e caneta, e coloca do lado do teu pessoal, do teu vendedor e fala assim, ó, cara, quando você receber uma pergunta do teu cliente que você nunca teve que responder, eu quero que você anote aqui. E você vai padronizar aquelas perguntas, não tem que ser o teu cliente fazendo. O teu vendedor tem que estar pronto para fazer isso, para que essa informação chegue mastigada para o teu setor de criação. Tem seus clientes que passa para mim orçar. É assim e assim por diante. É um ciclo: atender, orçar, fechar e produzir. A partir daí eu que acompanho o quadro de serviço, pois eu sei de todos os orçamentos. O vendedor e o designer, se for responsável pelo cliente acompanhar, ou se for eu já estou acompanhando. Erros são muito reduzidos. Mas é complicado, pois no fim muita coisa em torno de mim. Foda, cara. Sempre é assim. Crescimento dói, tá? E tem um preço bem alto que você paga. Deixa eu ver aqui. Cara, eu travei lá. Porque antes de eu ter a máquina eu só vendia e terceirizava tudo. Compensa então eu ir pra rua? Cara, se você tem o perfil de vendedor e de fato você se sente seguro e sabe que hoje a maioria das vendas na empresa acontecem quando você está lá para dar a cartada final, a troco do que você vai para trás da máquina? A troco do que você vai para trás do Corel? A troco do que você vai montar andaime? Entendeu? Tudo depois do setor de vendas praticamente é processualizável. Tudo que vem depois do setor de vendas é processualizável. Dentro do setor comercial é muito mais punk. Por isso que eu senti a necessidade do 90 mais K. Porque quando eu tinha que contratar um vendedor para a empresa, olha só, eu tinha que achar alguém que tivesse os meus valores, que, por exemplo, não fosse uma pessoa com o perfil que eu precisava e tinha que conhecer sobre vendas, tinha que conhecer muito bem sobre matemática e conhecer sobre comunicação visual. Velho, você coloca esses 5 filtros aqui, tu não contrata ninguém para tua empresa. Então o que eu identifiquei? Cara, é mais fácil eu tirar da minha cabeça o conhecimento que eu tenho sobre comunicação visual, criar um processo de treinamento e contratar um vendedor que tenha, ou vendedora, que tenha os meus valores, tenha conhecimento matemático e de fato tenha o feeling do vendedor, né? Que seja uma pessoa proativa, né? Enfim, tem alguns pré-requisitos que eu falo isso também no outro vídeo, mas é uma questão de ponto de vista, é o que eu acredito que é mais fácil para contratar, por exemplo, um vendedor para a empresa. Mas hoje, dependendo do porte do teu negócio, se hoje a venda está na tua mão, velho, abraça a porra, delega o que você pode delegar, se for o caso, terceiriza por um tempo, porque você vai poder focar em vender com maior valor agregado. Às vezes, como você não está tendo tempo de cuidar do comercial da tua empresa, você está tendo que vender a um preço abaixo do mercado ou o único critério que você está conseguindo bater o martelo com o teu cliente é preço. Por quê? Porque você não conseguiu gerar valor, você não conseguiu se relacionar, você atendeu ele correndo, você não confirmou o orçamento, se ele recebeu, você não tirou dúvida para ele, você não teve tempo de montar descritivo técnico, você não teve tempo de montar um orçamento com 2 linhas. Por quê? Porque você estava na produção, correndo para entregar um serviço que você não vendeu bem. Faz sentido para vocês? Galera, gente, tem só mais 3 minutos aqui, tá? Como argumentar com o cliente que quer um orçamento rápido, porém também quer um projeto que não é tão rápido de fazer? Olha, eu tenho um argumento muito bom, que chama-se, eu falo assim, ó, não dá tempo. Simplesmente eu falo não. É tão libertador quando você sai do círculo vicioso de aceitar vender tudo que você pode vender ou até que você nunca vendeu para todo mundo. Isso é libertador, cara, quando você começa a falar não para esse perfil de cliente. Não tem problema se hoje, cara, você quer basicamente... Não tem problema se hoje, basicamente, você na tua empresa aí... Como é que eu posso falar? Não tem problema se na tua empresa eu perdi a linha de raciocínio porque o Juliano entrou e me falou de mãe de nada, né, Juliano? Você acabou com a minha linha de raciocínio. Tem que desativar esse chat aqui, Deus o livre.
Cara, eu perdi a linha de raciocínio, tá? Mas a pergunta era sobre a questão aqui da... Quem que é? A Elisiane. Ah, beleza. Cara, quando você começa a falar não para um perfil de cliente que você simplesmente sabe que, porra, tu vai ter que criar uma sangria desatada para atender esse cliente, quando você fala não para ele, você está falando sim para respiro da tua produção, você está falando sim para evitar gargalos. Parece uma loucura isso, cara, mas você vai ter tempo e vai vir os clientes que você de fato quer atender. É contraintuitivo isso. Mas quando você faz um teste e sente na prática, é louco mesmo. Então eu particularmente tenho um período, cara, é cartão de visita, vou dar um exemplo. Cara, pelo menos são 4 horas de criação aqui. Você tem esse tempo hábil de sentar aqui do lado? Meu setor de criação, vou falar com o responsável. Tenho tempo para fazer isso? Tem que montar um projeto 3D. Cara, se você não tem hoje treinamento para vender a parte de valor agregado, para vender um projeto 3D, não abraça isso para jogar na mesa lá do setor de criação, atropelar outros processos que talvez, se você já está fazendo isso, esse projeto que você vai jogar dentro da produção, talvez já seja para atropelar um outro que está atropelado, porque você só está topando fazer isso. Então, meu ponto de vista, tá? Falando nu e cruamente, eu falaria não, cara, não temos como te atender nesse prazo. Não tenho. A questão de montar, agora se a dúvida é, Judá, monta o orçamento, gente, eu tenho 30 segundos. Agora a dúvida é, eu monto um orçamento, dou prioridade no orçamento porque eu sei que o cliente tem 10 dias para fechar o serviço e eu preciso de 2 dias para criar, então dá prioridade para o orçamento, porque se você não der prioridade, ele vai se tornar um gargalo na tua produção lá no final. Então, galera, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui falando sobre comunicação visual. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.